existir no céu o brilho das estrelas. Alguém imaginou ter em suas mãos a minha vida. Amou-me assim bem antes de eu nascer. O mundo, eu sei, sonhou criar pra mim. Adonai, tu és o meu Pai. Sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego meu pobre coração, Meu tudo. Oh, meu Adonai. Com minha insensatez, eu rejeitei viver tua vida. Fui fraco e me perdi, mas mesmo assim tua morte salvou-me. Salvou-me. Hoje em teu trono estás tão distante, mas sei que em mim pra sempre reinarás. Adonai, tu és o meu Pai. Sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego meu pobre coração, Meu tudo. oh meu Adonai. Dos mares ouço tua voz chamar-me, e assim compreendo que sem ti nada sou. Adonai, tu és o meu Pai. Sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego Meu pobre coração. meu tudo. Oh, meu Adonai. Bom dia, feliz sábado, uma alegria estar com vocês. Estamos encerrando uma semana jovem e eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco essa semana e participaram dessa jornada à procura da felicidade. Que Deus possa abençoar os jovens aqui da Igreja Central de Maringá. Foi realmente um privilégio muito grande estudar a Bíblia com vocês. Ao longo dessa semana você percebeu que nós estudamos sobre histórias bíblicas, e eu disse a você que a história é sempre muito mais legal que a ficção. É verdade. Eu tenho que, infelizmente, quebrar o protocolo, pastor, e interrompê-lo, para realmente agradecer. Essa semana, quem esteve aqui ao longo da semana, ou pelo menos algum dia, levante a mão.
Bora lá. E realmente foi uma bênção, pastor. A sua vinda aqui, a sua estada aqui conosco, nos trouxe muita felicidade. E tem um pessoal aqui no fundo que vai entrar agora que tem um presente para te entregar. Pessoal, pode vir. Que susto. Aí o meu vô. Eu vou. Abre aí. A gente quer com isso. Vocês veem que eles estão me dando um armamento aqui de qualidade. Você disse que Deus possa dirigir seus passos, mas a gente quer dar uma mãozinha também para proteger os seus pés. Isso aqui para vocês ficaram curiosos, mas por que o pastor ganhou um presente desse, né? É que eu sou líder dos bravadores e aqui na NP nós temos o lideraço e esse aqui é a prova de picada de cobra, né? Pode morder no calcanhar que o bicho não pega aqui. Muito obrigado pelo carinho, viu, irmãos? Será bem usado. Vejo vocês dois também no lideraço. Estão convidados já. É muito bom, viu? Recomendo. Esse ano eu fui com eles. É uma atividade fantástica com os desbravadores. Queridos, eu dizia a vocês que essa semana nós estivemos estudando um pouquinho a respeito daquilo que Jesus falou sobre a felicidade, não em filosofias ou em conceitos humanos, mas no verdadeiro conceito em que Jesus chamou isso de bem-aventuranças. E Jesus inverteu as coisas, não é? E foi muito gostoso poder conversar ao longo da semana com muitos dos jovens e conhecer um pouco melhor. Eu já conhecia um pouco mais os desbravadores pelo contato, mas agora conseguimos conversar e conhecer um pouco mais os jovens. E eu estou ali na associação à disposição de vocês. Eu trabalho no Ministério Jovem, estou continuando o trabalho que era feito então pelo pastor Jonatas, e a gente não vem para terminar alguma coisa, mas para dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Contem conosco, com a minha família, que frequenta aqui também a igreja. Eu, como vocês sabem, ando por aí viajando, mas eles estão por aqui, e que Deus possa abençoar essa nossa amizade, possa continuar. Aliás, tem uma história que eu gosto muito, a história que eu ouvi de um pastor amigo meu. Ele dizia que um novo pastor chegou numa igreja e decidiu então conhecer os irmãos e pegou o endereço com a secretária para fazer algumas visitas ao longo da semana. E ele foi até uma casa e abriu o portão, bateu na porta e ele viu um vulto ali dentro. O pessoal correu para os fundos da casa e se escondeu. E ele bateu mais uma vez e então ele disse: "Oi, é o pastor, vim aqui fazer uma visita, uma oração." Mas novamente ele viu que o pessoal corria lá atrás e ninguém o atendeu. E ele bateu ainda uma terceira vez, e aí ele já estava pensando: bom, esse pessoal quem sabe gostava muito do pastor antigo e não vai com a minha cara, não foi com a minha cara, não me querem por aqui. E então ele ficou triste, viu que ninguém atendia a porta, e ele pegou o cartão dele do bolso, escreveu um verso bíblico atrás do cartão. E ele colocou aquele verso de Apocalipse: "Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz" e tal. E pegou o cartão e enfiou por baixo da fresta da porta e foi embora. A história diz que no sábado seguinte, ele estava lá na igreja pregando. E quando terminou o sermão, foi até a porta para despedir a igreja. E então os irmãos começaram a sair. E saiu aquele irmão que não o recebeu em casa. E o irmão então resolveu responder para ele por que não tinha atendido o pastor. O irmão escreveu um bilhetinho e na saída colocou no bolso do casaco do pastor. E o bilhetinho tinha um verso bíblico explicando por que ele não tinha atendido o pastor. O irmão julgou que, como tinha recebido um verso, devia responder com um verso. E o verso dava a sua resposta. Ele dizia assim: "Ouvi tua voz no jardim, tive medo porque estava nu e então me escondi." E a história diz que o irmão e o pastor se tornaram os melhores amigos na igreja, e eles sempre conversavam trocando versos bíblicos, não é? Era um desafio entre os dois, através de versos bíblicos. Bem, nós fizemos uma amizade aqui essa semana, e foi muito gostoso ler a Bíblia. A história é mais legal do que a ficção. E nós vamos ver a última história de hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 5, para subirmos o último degrau das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso 10 a 12. Vamos orar?
Bom Deus e bom Pai, agora abrindo a Tua palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos mostre a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Verso 10 diz assim: felizes ou bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Qual é a promessa para eles? Porque deles é o reino dos céus. E o verso 11 vai dizer assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E o fato de as bem-aventuranças em Mateus terminar com essa lembrança daquilo que os pais deles fizeram com os profetas, perseguindo e matando os profetas, me traz à memória a história que vou contar sobre a última das bem-aventuranças. E eu quero abrir com vocês em 2 Reis, e é aqui que nós temos essa história extraordinária, a respeito do, eu costumo chamar ele de o ícone do mau comportamento no Antigo Testamento. Se você quer procurar uma encrenca no Antigo Testamento, é ele. 2 Reis capítulo 21. E ele esteve entre os grandes perseguidores dos profetas. Nós vamos ler aqui alguns versos, eu vou pedir que você abra aí, 2 Reis capítulo 21. A Bíblia diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Esse é um dos mais longos reinados entre os reis de Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. E aí segue descrevendo os pecados de Manassés até mais ou menos o verso 9, e finalmente o verso 10 em diante descreve sobre como os profetas advertiram Manassés que o juízo de Deus viria sobre eles. Essa é a história de Manassés, o ícone do mau comportamento no Antigo Testamento. Ele foi conhecido como um tipo de rei Acabe de Jerusalém, porque foi tão ímpio e perverso quanto Acabe lá de Samaria. Manassés conseguiu estragar tudo o que vinha sendo feito de bom. Interessante, qual é a história desse rapaz? Ele começou a reinar com 12 anos, ele é filho de um homem bom, ele é filho do rei Ezequias, ele cresceu na igreja, ele cresceu frequentando as escolinhas, ele teve oportunidades de conhecer em detalhes a mensagem de Deus. Ele não era um pagão, mas ele se tornou um pagão. Manassés cresceu com toda a boa educação e o bom exemplo que seu pai e a igreja poderiam oferecer naqueles dias. Por que é que Manassés se tornou tão ímpio e tão mau? Como é que ele chegou a esse ponto? Bom, as pessoas não acordam da noite para o dia e dizem assim: a partir de hoje, até então eu fui criado aqui na igreja, mas a partir de hoje eu vou ser mau e vou me esforçar em ser mau, e para ser totalmente mau, então vou sacrificar meu próprio filho. É interessante que esse crime terrível que Manassés cometeu não deixou de ser cometido ainda hoje. Você vê ainda hoje crimes bárbaros acontecendo, de pais abandonando ou destruindo a vida dos próprios filhos, e às vezes até o contrário. Quando uma pessoa se torna má a esse ponto, eu estou certo que Manassés não nasceu assim, Manassés não foi educado para ser assim. Então como é que ele desabou nesse rumo de pecado? A Bíblia dá algumas pistas. A primeira delas é a seguinte: embora esse não seja o motivo, esse foi um ambiente para que Manassés fosse tentado. Seu pai morreu e ele... Interessante, Manassés viu a história da cura do seu pai. Manassés tinha todo o conhecimento da verdade, mas com 12 anos de idade, ele é colocado sob o trono.
O que é que você faria se você fosse o rei? Essa é a pergunta. Você lembra quando você tinha 12 anos de idade? Ou quem sabe você está aqui me ouvindo e você é um menino, um garoto aí de 12 anos de idade. Imagine que você é o rei, você tem todo o dinheiro e você tem o poder. E ninguém pode dizer não para você, porque o rei, ele tem autonomia, ele tem autoridade. E o rei faz o que ele quer. Agora você imagina um adolescente com todo o poder do governo nas suas mãos. E ele tem poder, autoridade e dinheiro para satisfazer todos os seus desejos. E é claro, ninguém vai colocar freio nesse menino, porque ele é o rei. E ele não pode ser parado. Não tem quem tem autoridade sobre ele, o pai já morreu. Então Manassés é um rei de 12 anos de idade. E ele começa a experimentar aquilo que o poder pode oferecer. Ao redor de Manassés haviam nações que estavam prosperando de alguma forma. Cananeus, assírios, fenícios e assim por diante. E ele começa a ver as oportunidades e a satisfação e os prazeres, não a felicidade, mas ele começa a ver os prazeres que são oferecidos lá naquele lugar. Como é que alguém que é criado na igreja então se torna o filho pródigo do Velho Testamento? Como é que alguém abandona completamente a casa do pai? Bom, um dia aconteceu o seguinte: estrelou no cinema de Jerusalém Baal e seus vingadores. Sim, porque eu tenho que dizer a você que Baal era, pela arqueologia a gente sabe isso, era adorado como o deus da tempestade, era o deus que cavalgava as nuvens, era o deus do trovão, que com sua clava batia e jogava raios. Muito interessante. E foi um filme famoso naquela época, foi sucesso de bilheteria. Você vai dizer assim: ah, mas não tinha cinema naquela época. Tinha sim, tinha, era um negócio chamado templo. A galera ia para aquele lugar, eles fechavam as portas, ficava escurinho, só não tinha projeção, mas acendia as luzes do palco e ali tinha um teatro, uma encenação sobre a história de Baal. E a história de Baal era um negócio muito legal, porque era uma história emocionante sobre um super-herói que era o deus do trovão, e ele então com sua clava, lá não era martelo, lá era clava, ele batia nos seus inimigos. E é interessante porque a religião de Baal era uma falsificação e muito bem feita da religião do Deus verdadeiro. Baal combatia um demônio em formato de serpente. Havia até uma história sobre Baal morrendo e sendo ressuscitado. Era uma religião muito interessante, se parecia muito com a religião de Jeová, mas com um detalhe: era uma religião visualmente mais atrativa e mais emocionante. Porque quando você sentava no cinema de Jerusalém para ver Baal e seus heróis, então você curtia aquela violência, aquilo você sabe, acende a gente por dentro, e toda aquela ação e aquela emoção, e você diz assim: não tem nenhum mal. É claro, porque Baal dizia que estava combatendo o mal, e todo mundo diz que está combatendo o mal, é sempre essa a ideia. Eu nunca vi alguém se tornar um herói dizendo: olha, eu vim aqui para fazer a maldade. Não, sempre o herói é quem combate o mal. Mas o fato é que Manassés começou a curtir esse tipo de coisa. E quando você começa a curtir esse tipo de coisa, tem um detalhe: depois que você termina a sessão do filme de Baal, você vai ler a Bíblia não tem graça, porque a Bíblia são letrinhas pequenininhas, e você tem que ler histórias numa linguagem antiguíssima, escrita 2.000, 3.000 anos atrás, e aquilo parece que não empolga você, porque você está acostumado com efeitos especiais. E se você pegar, por exemplo, os efeitos especiais de 20 anos atrás, você vai dar risada, não faz efeito especial nenhum em você, porque tem que ser numa intensidade crescente, e cada vez tem que ter mais sangue, cada vez tem que ter mais violência, cada vez tem que ter mais coisas extraordinárias, e você vai ficando captado e você vai sendo acelerado por aquilo. E quando sua mente está acelerada, eu pergunto para você: que graça tem ler um livro sem figuras e letrinhas pequenas? Não tem graça nenhuma. Então pode ser que hoje de manhã eu estou falando para algum jovem que levantou emburrado e levantou provocado. Você não queria vir na igreja, você veio porque o pai e a mãe te obrigaram, te trouxeram de arrasto, como diz na minha terra, e você veio e você não acha graça nenhuma. Eu posso dizer a você o seguinte: você tem certa razão em não achar graça, porque quando a mente é entorpecida com coisas altamente estimulantes, você perde a graça pela pureza e pela simplicidade.
Minha recomendação é que você vá comigo no próximo lideraço, andar 4 dias no meio do mato, na simplicidade, você vai ver como é gostoso. Mas voltando ao assunto aqui de Baal, o nosso amigo Manassés começa a crescer um pouco mais, e chega uma hora que esse negócio de ficção também não tem muita graça. Então é claro, Satanás tem que ter uma armadilha muito maior. Quando você tem 15, 16 anos, 17 anos, você se lembra que você é regido por uma coisa. Tem uma coisa que controla a sua vida, eu vou dizer qual é. São os hormônios. E esse é o problema de alguns que trabalham com jovens, não entenderam que os hormônios são muito fortes nessa fase, nessa idade. E o negócio parece pululando por dentro. E então os hormônios começam a fazer os seus efeitos. Mas dentro da religião de Baal tem um novo atrativo para o jovem Manassés. Porque eu não contei tudo sobre Baal. Na verdade, a arqueologia mostra que a religião de Baal era envolvida com um culto muito licencioso, muito sensual. E o que eu quero dizer com isso? Bom, a história de Baal diz mais ou menos o seguinte, que Baal era um deus do trovão, adorado pelos cananeus, e Baal tinha uma consorte, uma amante, que se chamava Astarte, ou Astarote, e aparece com esse nome na Bíblia. O que ocorre é que quando se ia ver o teatro de Baal, a encenação religiosa de Baal, os adoradores iniciados de Baal participavam desse processo. E como é que eles participavam? Então havia um negócio chamado prostitutas cultuais. Algumas vezes você vê isso mencionado na Bíblia. Eram sacerdotisas muito bonitas, que ficavam nos templos dedicadas a... Você já imaginou, é isso mesmo que elas faziam com os adoradores que chegavam ali. Então agora Manassés é envolvido nesse mundo de sensualidade e de promiscuidade. E você sabe, quando uma semente é plantada, isso altera a mente da gente. E os pensamentos de Manassés vão sendo mudados. E ele vai se dedicando a esse tipo de coisa. E há um terceiro aspecto nessa história toda. Porque Satanás sempre envolve essa questão da ação, da emoção, da sexualidade. E então ele coloca um outro elemento, e é aqui que ele queria chegar. E ele envolve o assunto da feitiçaria, da bruxaria. E aí você pode dizer assim, mas isso aí é bobagem, pastor, eu nunca daria bola para isso. Não subestime o paganismo. O paganismo continua muito vivo, fazendo adeptos e derrubando cristãos fervorosos. Não subestime o paganismo, ele ainda tenta se infiltrar nas igrejas. Veja que interessante, eu já conversei com vários jovens. Eu me lembro de um que me disse, pastor, eu comecei a ler aqueles livros de Harry Potter, esses livros de bruxaria, e ele então passou para aqueles livros de vampiros e tal, e ele disse assim, eu não consigo mais ver graça na igreja, hoje eu estou afastado disso, pastor, porque não curto mais esse negócio de igreja, porque aquilo ali vai mexendo com a mente. E você pode dizer assim, mas só gente de mente fraca. São centenas de jovens que são levados a duvidar da palavra de Deus e se envolve com isso. Interessante, uma vez eu fui chamado para ir a uma UTI, para orar por um rapaz que estava lá em coma. Ele tinha naquela noite saído para brincar de Velozes e Furiosos com os amigos dele. E eles aceleraram, eles estavam brincando disso mesmo, era na época que foi lançado os primeiros filmes. E eles aceleraram ao máximo. Interessante, havia 2 garrafas de uísque vazias no banco de trás do carro, só para você ter uma ideia do estado deles. E eles foram brincar de Velozes e Furiosos, porque é legal, você sabe como é legal, né? É um filme bacana, você torce para o bandido, para o ladrão de carro. É interessante, não é? E aí eles aceleraram naquela noite e fizeram um racha. Bom, o que aconteceu com o carro deles foi mais ou menos o seguinte: eles foram pegar o que sobrou do carro no 2º andar de um prédio. Eles bateram numa placa e o carro projetou-se e então bateu no 2º andar de um prédio. Os 2 meninos de trás morreram na hora. Os 2 da frente, o rapaz que dirigia, que eu fui visitar, ficaram gravemente feridos. E eu fui lá, olhei aquele menino todo arrebentado na UTI e disse, esse menino aqui, Senhor, esse menino vai morrer, não tem jeito, estava muito, muito quebrado. E a mãe disse, vai lá orar, pastor. E eu fui lá e orei por ele e tal, mas ele estava inconsciente. Mas o fato é o seguinte, interessante, ele sobreviveu. E quando ele saiu dali, uns meses depois, ele não era adventista, a mãe era adventista. A mãe me chamou para visitá-lo e disse, eu queria que o senhor fosse de novo lá conversar com ele. Eu digo, mas e como é que ele está? E ela me disse assim, pastor, está pior. Eu digo, como assim? Não, vai lá e conversa com ele. Eu fui lá e disse,
e aí filho, como é que você está? Como é que você se sente e tal? E ele começou a explicar, e disse, não estou bem, não sei o que e tal. Nisso a cidade já estava procurando ele para linchar ele, porque o considerava culpado pela morte dos 2 rapazes. Mas conversando com ele, eu disse, e como é que você está com Deus? E ele disse, pastor, sinceramente esse negócio todo de vocês de igreja, isso é uma bobagem. E eu disse, o que você acha que é bobagem? Não, tudo isso de Bíblia, de ir na igreja e tal, isso é tudo bobagem, pastor. E eu falei, e no que você acredita, filho? E ele me disse, pastor, eu agora estou lendo um outro negócio que acho mais interessante para minha mente. É sempre a religião do eu acho. Eu disse, o que você está lendo? Eu estou num negócio agora de Wicca. E eu acredito nessas forças espirituais. Eu disse, isso aí é bruxaria, não é? Isso é bruxaria, mas é isso aí que é legal. E eu estou nessa aí. Bom, eu olhei para o menino e disse, Deus poupou você, porque sua mãe orou por você. E sabe que às vezes eu nem sempre falo o que eu deveria falar, mas às vezes eu falo, né? E eu olhei para ele e disse, eu acho que você não devia nem estar vivo. Eu falei para ele, eu sou sincero com você, você foi salvo por Deus e você nem se importa com Deus, mas Deus ama tanto sua mãe que não pode deixar de ouvir a oração da sua mãe. Então para o resto da sua vida pense que você tem uma nova chance, e quanto ao mais você é livre, até para achar que eu estou aqui falando bobagem. E orei por ele, eu também não tinha o que fazer, né? Cada um é livre, e Manassés era livre e tomou a sua decisão. Ele se imergiu nesse mundo de bruxaria e feitiçaria, e ele achou muito legal brincar com essas forças ocultas, e ele adivinhava, e ele fazia feitiços e barganha com os deuses, que na verdade eram demônios. E o cúmulo disso foi quando ele chegou ao ponto de oferecer o seu próprio filho como sacrifício para esses ídolos. E ele queimou seu filho, um bebê. E esse era um costume muito comum naqueles dias entre os pagãos. Olha que nós vamos chegar a voltar nesse ponto, se a gente ouvir por aí o paganismo. O paganismo continua bem vivo por aí. Mas como é que Manassés então chega nesse ponto? É um processo de declínio, onde ele vai descendo e ele vai se afastando de Deus. Gosto de pensar em Manassés como o filho pródigo do Velho Testamento. Mas existe uma outra coisa muito interessante sobre a história de Manassés, é que nos dias dele, ele ensinou, diz a Bíblia, o povo a pecar. E o povo nunca é melhor que seus líderes. E o povo foi arrastado então naquela loucura de Manassés. Mas nem todos, é claro, sempre há entre as pessoas alguém que diz, não, isso aí é loucura, não vamos entrar nessa. E entre as pessoas que não entraram na loucura de Manassés, estava um velhinho, um grande profeta. Sua vida inteira ele esteve ao lado dos reis, ele profetizou e orientou o piedoso pai de Manassés, Ezequias. E eu estou falando sobre o profeta Isaías. Um homem extraordinário, começou sua vida como profeta quando tinha aí 17, 18 anos. Ele viveu a vida toda dedicada a Deus, profetizando, ensinando o povo a ser obediente a Deus. E quando ele estava velhinho, para seu desgosto no final da vida, em vez de ver o povo indo para melhor, ele viu o declínio espiritual de Manassés. Foi a gota d'água, ele não aguentou. Então Manassés foi até o palácio, Isaías foi até o palácio de Manassés e disse, Manassés, tem um problema acontecendo aqui, Manassés. Você está fazendo tudo errado, tudo ao contrário do que seu pai fazia. E Deus julgará você. Interessante, o nome Manassés, essa semana a gente estudou aqui uma noite sobre José. Ele teve um filho chamado Manassés. Quando ele esqueceu da tristeza de ser vendido como escravo e tal, e quando ele está prosperando, ele teve esse filho e ele colocou o nome Manassés. Esqueci, Deus me fez esquecer da tristeza. Manassés é o rei, esse é um outro Manassés, né? Agora me refiro ao rei. Manassés é o rei que prefigura seu nome. Manassés é o homem que se esqueceu de Deus. Ele se esqueceu do exemplo do seu pai. Será que estou falando para jovens que têm esquecido tudo o que os irmãos têm lutado por anos e anos aqui nessa igreja? Ou será que você é um jovem, você cresce tão acostumado com as coisas da igreja, em que você se esquece, se tornou tão banal, tão comum, que você não dá a devida importância?
Manassés se esqueceu de Deus. E então o profeta foi mandado lá para lembrar ele de Deus. E o profeta disse: Manassés, aí vem o juízo, você não pode escapar dele. E você sabe que quando se prega de forma firme, isso incomoda. E já foi assim naquele tempo. Então Jesus disse: vocês não são diferentes dos pais de vocês que mataram os profetas. Porque eles ouviam Jesus pregando e já estavam planejando como se livrar de Jesus. E então Manassés teve uma ideia. Ele disse: para curtir a vida do jeito que eu quero, sem ninguém ficar botando o dedo na minha vida, sem ninguém ficar me dizendo o que é certo e o que é errado, sem ninguém ficar me dizendo o que eu posso e o que não posso fazer, eu tenho que me livrar de quem está incomodando. Essa turma da antiga, essa turma aí que já passou, já deu para eles. Eu vou resolver esse assunto. E Manassés mandou serrar no meio o profeta Isaías. O que você espera de um homem que queimou o próprio filho no fogo? E morrer cerrado no meio não é uma morte agradável. Agora você imagine Isaías, um senhor de idade, sendo cerrado vivo no meio. Foi uma morte terrível. E você tem que compreender o que essas pessoas extraordinárias passaram para serem fiéis e para que a verdade não sumisse nas mãos de tiranos como Manassés. Por isso Jesus disse: olha, felizes aqueles que foram perseguidos em meu nome. Qual é a promessa? Deles é o reino dos céus. Mas no reino da terra você pode viver conforme você quer por algum tempo. 1 ano. Talvez você possa pecar por 2 anos e nada acontece com você. Talvez você possa pecar por 5 anos e você está se dando bem. E você pode pecar 10 anos da sua vida e só curtindo, e quem é fiel só se lascando. E você vai bem e prospera. Você pode pecar 20 anos da sua vida e achar que não existe Deus, não há um juízo. Mas eu tenho que advertir você que o juízo é bem real e bem verdadeiro. E quando Deus fala do juízo, não é uma ameaça, é um ato de amor. Como assim? Olha que legal a lição que o Rodrigo passou aqui agora há pouco, quem esteve conosco. Quando Deus diz assim: Jonas, vai lá e prega para Nínive que eles vão ser destruídos. Já é um ato de amor dizer assim: escuta, estou indo aí pregar. Então quer dizer que você tem tempo para se arrepender. Quando Deus avisa você e diz assim: o juízo vem sobre você, já é a primeira chance de você voltar atrás. Já é a primeira chance de você mudar de atitude. O anúncio do juízo está em toda a Bíblia. Se você ler o livro de Apocalipse, a primeira das 3 mensagens que essa igreja pretende pregar, de Apocalipse 14, é: chegada é a hora do seu juízo. O juízo está em toda a Bíblia. Ele é um conceito óbvio. Deus julgou as nações, Deus julga as pessoas com justiça. E a Bíblia diz em Hebreus: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E todos nós, eu, você, todos nós seremos julgados conforme as nossas obras. Agora é interessante, sabe que o mundo dos ateus critica os cristãos e diz assim: o Deus da Bíblia é um Deus tirano, porque ele enviou o dilúvio e matou um monte de gente. O Deus da Bíblia é um Deus tirano porque enviava aquelas guerras e um monte de gente morria. O Deus da Bíblia é tirano porque ele diz que no final dos tempos haverá um juízo e os ímpios serão destruídos no fogo. Olha que Deus cruel. Mas daí você diz assim: escuta, então você vai deixar o ímpio prosperando e humilhando e torturando o justo indefinidamente? Tem que haver um juízo para aqueles que foram perversos, e o juízo de Deus é conforme as suas obras. E aí os ateus olham então para esse aspecto e eles criticam um outro aspecto. E eles dizem assim: não, mas então Deus também não julga, porque as pessoas clamam e ninguém responde, os inocentes são estuprados, são roubados, são assassinados, e Deus não impede, então Deus não faz nada, ele é omisso. Veja que o ateísmo fica cocheando entre dizer que Deus é tirano e dizer que Deus é omisso. Ora, como pode ser tirano e omisso se ele não existe? Do ponto de vista do ateísmo, ele não existe. Então como você critica algo que não existe? Obviamente não é que não existe, existe um desconforto das pessoas com a justiça de Deus.
Quero dizer a você que a justiça de Deus é um fato na Bíblia, e a justiça é o próprio Deus, e o próprio Deus também é a própria misericórdia. 50 anos Manassés viveu como se Deus não existisse e ele não precisasse prestar contas. 50 anos ele viveu do seu jeito, e então chegou o limite, e Deus disse: bom, vamos deixar que ele colha os resultados daquilo que ele plantou. E algumas vezes o juízo de Deus é tão somente isso: ele remove a sua proteção e deixa você se lascar por conta própria, e então você colhe os resultados daquilo que você vinha plantando uma vida inteira. E depois de 50 anos vivendo como um homem extremamente ímpio, o juízo chegou para Manassés. Quer saber o que aconteceu? Os assírios, os mesmos da história de Jonas, os assírios invadiram o país deles, e os assírios foram até Jerusalém, e eles tomaram Manassés. E então agora Manassés perdeu todos os seus direitos. Os assírios colocaram uma argola no nariz dele, que não era um piercing, na verdade era uma argola redondona para amarrar uma cordinha e puxar ele como um porco. E foram levando Manassés puxado pelo nariz com uma corda até a Babilônia. E quando chegaram na Babilônia, jogaram ele na prisão, no calabouço mais escuro e fétido que tinha. E agora Manassés está ali sozinho, refletindo em sua vida. Esse é o juízo de Deus também. Você tem que compreender por que Deus faz isso. Porque quando você então colhe os resultados da sua vida, você reflete. E quando Manassés começou a refletir sobre si mesmo, ele sentiu vergonha de si mesmo. Em primeiro lugar, ele sentiu vergonha porque ele lembrou que o pai dele descansou em paz. E um homem que morreu com a consciência limpa, deixou um bom exemplo. E Manassés tinha envergonhado a memória do pai dele. Segunda razão, Manassés olhou para o seu próprio filho. Ele teve um filho, quer saber qual é o nome do filho? Amon. E daí, pastor? Todos os reis de Israel têm nomes que glorificam a Deus. Amon é o nome de um deus egípcio, glorifica um deus egípcio. Manassés foi tão ímpio que homenageou um deus egípcio. E a história de Amon é muito triste, porque o filho de Manassés reinou bem pouquinho tempo e morreu rápido. Foi tão ímpio e perdido quanto o pai, porque ele colheu os exemplos do pai. Então Manassés refletiu sobre si, ele disse: bom, eu sou uma vergonha para a memória do meu pai, eu sou uma vergonha para minha família, e eu levei meu filho e minha descendência para a destruição. Ele refletiu no seu país, e ele disse: agora meu país vai ser cativo, e eu sou uma vergonha para o meu país também. E ele reflete nos seus atos e quanto sangue tem nas suas mãos. E ele pode se lembrar do profeta Isaías. Quanto tempo você acha que vai viver sem o juízo de Deus? Teu pecado vai encontrar você. E se seu pecado é pequeno, seu pecado começa a enredar você. E você pode terminar como Manassés, não duvide. O pecado é terrível, ele é ameaçador. E porque Deus ama seus filhos, ele tem outro tipo de proposta. E ele prefere deixar que você sofra e adquira vergonha do seu pecado, para que então você se arrependa, do que você prospere indefinidamente. E então Manassés, naquela prisão, ele se lembra de Deus. O homem que esqueceu de Deus faz a sua oração. E você pode imaginar Manassés clamando naquela prisão: Deus, perdoa-me, por favor, Senhor, perdoa-me. Eu tenho uma pergunta para você. Você perdoaria Manassés? Ele matou muita gente, o próprio filho. E se ele tivesse matado a sua família, como ele matou de muita gente, você perdoaria Manassés? E o extraordinário da graça é que Deus perdoa não porque as pessoas merecem, mas porque Deus não pode deixar de ouvir o clamor de alguém que se apega a Ele. Tamanho é o amor de Deus. Esse é o Deus que manda juízo. E esse também é o Deus do Velho Testamento, cheio de amor, que perdoa. Então quer saber o que Deus fez? Ele disse: Manassés, eu perdoo você, e vou tirar você dessa prisão, e vou levar você de volta a Jerusalém, para que você reconstrua os muros da cidade, e o mundo saiba que
homens maus podem se transformar em homens bons. E você se pergunta, por que que Deus permite os homens maus? Por que que Deus permite os tiranos? Deus está envolvido no processo não de destruir os homens maus. Deus está envolvido no processo de transformar homens maus em homens bons. E esse é o verdadeiro objeto do milagre de Deus: transformar pessoas más em pessoas boas. Manassés morreu em Jerusalém e foi sepultado com seus pais. Mas um dia nós sabemos, a promessa é que Jesus voltará. E os santos estarão com Cristo no céu. Depois de 1000 anos haverá o juízo. E então estaremos na nova terra, onde a nova Jerusalém será estabelecida. E eu creio, meus amigos, que o céu e a nova terra vai ser um negócio muito legal. Eu acho que a gente vai se divertir lá. E eu posso imaginar as grandes festas do céu. Gente se reencontrando, vai ser um negócio legal. Então você imagina comigo, marcar uma festona dos ex-habitantes da velha Jerusalém, todas as gerações. Olha, está marcado dia tal, na esquina tal aí, Nova Jerusalém, Portão de Pérola, vamos se encontrar, tem uma festa para todos que moraram em na antiga Jerusalém, em algum momento da história. Que festa é essa? Você imagina, lá vai ter rei Davi, lá vai ter Salomão, lá vão ter grandes profetas, pessoas extraordinárias. Mas agora nessa festa, nessa hipotética festa no futuro, você tem que imaginar que algumas pessoas interessantes vão estar ali. Primeira delas, lá estará o profeta Isaías, que morreu cerrado no meio por Manassés. E nessa festa no céu, lá estará Manassés, porque ele morreu salvo, ele foi perdoado, ele não merecia, mas o amor de Deus foi por ele e o transformou. E agora você tem ali naquela festa, todo mundo ali curtindo, comendo fruto da árvore da vida e tal, bebendo água do rio da vida, aquele negócio. E de repente, Manassés se encontra com Isaías. Isaías conhece ele. Ele de cara não reconhece, porque quando ele conheceu Isaías, Isaías era um velho. E agora ele está vendo Isaías 100%, ressuscitado em corpo de glória. De cara não conheceu. E então Isaías diz assim: ô rapaz, mas eu conheço você, não conheço? Você morou em Jerusalém, você foi um dos reis de Jerusalém, você é Manassés, não é? E ele diz: mas é claro, eu sou Manassés, eu conheço o senhor da onde? E ele diz: meu nome é Isaías. Isaías, o profeta, fui profeta na época do teu pai e tal, conheci você ali. E então Manassés olha para ele e diz assim: eu lembro de você, mas eu estou achando que eu fiz alguma coisa para você. Como será que Deus vai resolver isso no céu? Então, querem mesmo saber como é que Deus vai resolver isso? Querem sim ou não? Pois o próprio profeta Isaías disse como é que Deus vai resolver isso. Vou mostrar para vocês. Tem que ir no livro dele, Isaías capítulo 65. Até mesmo o apóstolo João escreveu o Apocalipse e se baseou em muita coisa que Isaías tinha escrito. Por isso eu gosto tanto do Antigo Testamento. Você só entende o Novo Testamento se entender o Antigo. E Isaías fez uma profecia sobre o céu, novo céu e nova terra. E ele disse assim: pois eis que eu crio novos céus. Eu estou lendo o verso 17, desculpa, 65, 17. Vou ler de novo. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria. Coloca aí felicidade se você quiser. E para o seu povo regozijo. A nossa procura pela felicidade termina hoje aqui
compreendendo que a maior felicidade é o céu. Você não pode procurar a Deus porque você é um carinha bem limitado. E Deus, eu acredito num Deus tão grande, tão estrondoso e transcendente, que é quase de rir dizer que a gente procura Deus. Na verdade, é Deus quem nos procura, sempre é Deus quem nos busca, porque Ele é um Deus de amor. Agora, você pode buscar a felicidade. E Jesus falou sobre as bem-aventuranças, a felicidade. Ele deu alguns degraus, Ele inverteu a felicidade. E Ele disse: a felicidade vai ser completa quando estivermos no reino dos céus. E você diz: então quer dizer, pastor, que a solução é essa? Isaías não lembra o que Manassés fez para ele? Bom, eu não acredito que Deus vai fazer uma lavagem cerebral como alguns advogam por aí, e que nós vamos esquecer tudo no sentido de que nossa memória vai ser apagada. Eu não acredito que a memória vai ser apagada. Isso está contra as minhas concepções pessoais do livre-arbítrio. Eu acho que não faria sentido a gente passar por todo esse processo que estamos passando com o universo e depois Deus apagar. Não é isso que o texto quer dizer. Então o que quer dizer? A melhor explicação que eu encontrei para isso foi de Ellen White. Ela não explica esse texto, mas ela teve uma visão. E eu vou terminar contando essa visão dela. Na visão, ela foi ao futuro, ela foi ao céu, e ela está caminhando pela nova terra. E ela encontra o pastor Fitch, que morreu um pouco antes do grande desapontamento de 1844. Esse homem morreu e ele não soube o que aconteceu mais. Quando ele acordar na ressurreição, a história que nós conhecemos tão bem, para ele é um mistério completo. Ele não sabe o que aconteceu com a família dele. Ele não sabe nada do que aconteceu na história da igreja. E ela conta então que encontra com ele, ressurreto. E ele olha para ela e ele pergunta assim: escuta, mas e aí, e o que aconteceu depois? E você sabe, a vida de Ellen White foi uma vida muito triste, especialmente nos primeiros anos. Primeiro com a decepção de 1844, depois a morte de 2 dos 4 filhos que ela teve, a pobreza. Foi uma vida tão difícil, e ela então começa a olhar para ele e dizer assim, E Ellen White descreve, eu estou parafraseando aqui, ela olha para o redor, olha para o céu, olha para aquele lugar, ela olha para as pessoas felizes, e ela diz assim, eu sei o que aconteceu lá, mas nem vale a pena lembrar. Vamos falar do que está aqui. E o céu é isso, não é que você é deletado, apagado sua memória, é que é tão legal e é tão feliz lá, que não há nada que possa ser maior que essa felicidade que você sente, e nada vale a pena mais que essa felicidade que você sente. E ela termina a visão dizendo assim, nós refletimos onde nós estávamos, como tínhamos chegado ali, e ela diz assim, aleluia, como é fácil chegar no céu. Queria terminar a semana da felicidade dizendo, como é fácil chegar no céu, se você entende que Deus perdoou até mesmo um homem como Manassés, o filho pródigo do Velho Testamento. Há 2 pessoas que eu quero falar nessa manhã. Primeiro, você que é um jovem e cresce educado nessa igreja, às vezes você é tentado a achar que as coisas são chatas, muita rotina, muito parado, não há coisas que te interessem. Descubra que a história é mais legal que a ficção, e que você pode viver coisas extraordinárias com Jesus, e obter aqui felicidade. Você não tem experiência de vida, então confira o conselho dos irmãos mais velhos aqui. Leia a Bíblia, e se você tem andado longe de Deus, volte hoje, porque Deus está dizendo, o juízo ainda não chegou, eu estou te avisando, então é tempo de se arrepender. E talvez o segundo grupo, se eu estou falando para pessoas que nessa semana passaram aqui pela igreja, você assistiu a semana, eu queria terminar e dizer, estude a Bíblia, estude a Bíblia. Há pessoas aqui que podem estudar a Bíblia com você, porque é muito fácil chegar no céu, e vai ser muito gostoso. Fique em pé, por favor, deixa eu orar por você. Aqui terminamos a nossa procura, Senhor, e
E nos sentimos felizes por estarmos em Cristo, tanto nas aflições e perseguições, quanto na sua glória. Aqui terminamos nossa procura, nossa busca, Senhor, pedindo uma bênção especial pelos jovens dessa igreja, que ao longo da semana trouxeram louvores tão maravilhosos, testemunhos e experiências tão bonitas. Abençoa a Igreja Central de Maringá, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, feliz sábado, vou estar ali na porta para dar um abraço em você.